Olá, tudo bom? Nós vamos dar continuidade sobre gestão de RH. Na aula passada nós falamos sobre comunicação, né? A importância da comunicação, né? De sermos bons comunicativos, nossa maneira de falar, nosso gesto interfere na comunicação, a maneira, o tom. E nós falamos exatamente sobre isso, sobre a importância de ser um bom comunicador. Não somente saber transmitir, mas saber ouvir. Isso foi o que nós falamos na aula passada na matéria, preste atenção, gestão de RH. Hoje nós vamos falar sobre motivação no trabalho, né? Eu acredito que todo mundo já passou ou por motivação ou por desmotivação, né? Estar desmotivado. Mas o que seja motivar? Motivar é dar motivo para uma ação. Isso que é a palavra motivação. Motivo para ação. É o esforço, a energia de alguma maneira, de alguma natureza, que faz você se mover por alguma coisa, né? Eu botei aqui um conceito interessante, que é a motivação de levar as pessoas a agirem e a executarem determinada tarefa, né? Se moverem. Ninguém faz nada sem ter essa motivação, sem ter essa ação, essa energia, tá bom? A empenhar com dedicação. É esforço, energia com tudo aquilo que tudo aquilo que fazem, né? A natureza de intensidade também está interferindo também na motivação, ou seja, você pode até fazer, mas a maneira, a intensidade, se você faz, mas não faz de certa forma tão bem, assim, mas tá fazendo, mas não tá tão animado para fazer. É isso que ele chama de intensidade, tá bom? Isso é de interferência interna e externa. Vamos falar isso mais na frente um pouquinho sobre essa interferência interna, externa e interna, tá certo? Agora, o que tem a ver motivação com recursos humanos? Tudo. Preste atenção. Uma máquina em si, ela não precisa ser motivada a fazer algo. Um computador ele liga por sua natureza de fabricação, seus componentes eletrônicos a fabricar, faz uma execução, tudo. Máquina em si não precisa de motivação. O que precisa de motivação são as pessoas que trabalham e precisam, a ação que precisa de pessoas, e isso sim precisa de motivação. Se está relacionado a pessoas, é um recurso humano. Então a motivação está ligada diretamente aos recursos humanos, ou seja, quem é responsável por trabalhar a motivação dos indivíduos? Os recursos humanos. Ou seja, se eu não souber trabalhar o capital humano e energizá-lo a fazer algo, eu vou ter problemas. Então veja talvez a motivação como fosse o combustível para um funcionário, um trabalhador, uma pessoa a fazer uma ação. Sem esse combustível ele não faz bem, tá certo? Ou ele não consegue fazer. Então quem alimenta esse combustível às vezes dentro das organizações, ou avalia o nível, ou como eles vão ser motivados, se está sendo motivado ou não, quais são os métodos para poder motivá-los, ou interferência, ou há coisas que interferem na sua motivação. E às vezes quem faz esse sistema, essa avaliação, é o recursos humanos. Eu coloquei aqui uns conceitos de motivação segundo os nossos referenciados, né? E a Chavenato, que você já ouviu falar bastante sobre ele, defende que a motivação é uma pressão interna, tá certo? Surgindo uma necessidade interna, ou seja, você encontra uma necessidade interna a fazer, ou seja, eu preciso de algo e isso me motiva a fazer, tá certo? Uma necessidade, e isso eu me internalizo essa necessidade e eu começo a fazer. Ele acredita que isso é mental, ou seja, ele fala assim, via eletroquímica e estrutura nervosa, ou seja, a mente impulsiona a gente a trabalhar, né? Ou seja, muito mental. E isso faz a gente manter a nossa foco para alcançar os objetivos e incentivando com relação a isso, tá bom? Então, numa perspectiva maior, geral, e a maioria das definições, motivação entende que é incluir um elemento de estimulação, ação e esforço e movimento que persiste bem com a recompensa. Ou seja, eu me motivo
me motivo porque eu sei que eu vou ganhar alguma coisa com relação a isso. Então isso gera em mim combustível para fazer. Vou dar um exemplo. O que motiva vocês a estudar? É ficar depois do trabalho, às vezes algo à noite, porque isso vai gerar uma recompensa para mim. Eu vou tirar meu ensino médio, eu vou ter um curso técnico de recursos humanos, pode me proporcionar uma vida melhor para minha família, um emprego melhor. Isso estimula a minha vida, isso entra na minha mente e gera um movimento, e isso eu chamo de motivação, tá certo? Motivação. Eu coloquei aqui a importância da motivação nas organizações. O que tem a ver motivação com as empresas em si, tá certo? Os níveis de motivar os colaboradores, eles traduzem diretamente, eles estão interligados ao desempenho. Como assim? Preste atenção, um funcionário que está motivado, ele produz mais. Concorda comigo? Um funcionário, um colaborador que ele está motivado, ele sabe, ele está totalmente energizado a fazer e a desempenhar o seu papel, ele consegue ter uma produtividade melhor. Isso é interessante. Tudo que interessa a produtividade da organização, ele tem interesse. Então a empresa, a organização, ela tem metas, elas têm objetivos, e para isso precisa de material humano motivado a alcançar esses objetivos, tá certo? Então a motivação, ela deve fazer parte integrante da estratégia organizacional. Por quê? Porque se eu não tiver colaboradores continuamente motivados, eu vou ter uma variação de produção, tá certo? E consequentemente eu vou ter uma ineficácia, ou seja, eu não vou ter uma eficácia boa, né? Então, o fato de estar motivados, ambos estão andando juntos. A empresa, a organização, ela anda para o objetivo das suas próprias metas, e também o colaborador também, ele anda rumo também às suas próprias metas. Ou seja, ou por exemplo, eu vou fazer bem aquilo ali porque eu ganho bem, é uma motivação, que eu quero continuar nessa empresa, ou quero crescer na empresa, ou eu estou bem no meu local de trabalho, as pessoas que trabalham comigo me fazem sentir bem. Tudo isso é motivação. Isso leva à produtividade, tá certo? Então tudo que aumenta a produtividade, a organização está diretamente interessada. Então, quais são os processos qual o processo motivacional pode ser explicado pela a identificação da necessidade que provoca tensão e desconforto. Ou seja, eu preciso identificar quais são as necessidades do colaborador que podem interferir na sua motivação, né? O que a pessoa precisa para ter conforto e motivação. Vou dar um exemplo de tensão motivacional. Se ele está num ambiente extremamente desagradável, onde, por exemplo, não há um acordo entre os funcionários, há brigas, eu não vou com a cara de fulano de tal, é um desconforto. Ou eu acho que eu não estou ganhando bem, é uma necessidade que eu tenho de ganhar bem, o que eu ganho não está dando para pagar minhas contas. É um fator desmotivante. Ou seja, eu preciso identificar o que está acontecendo. Eu moro muito longe, eu pego 3 ônibus para ir para um serviço. Isso mostra claramente o desconforto. Então isso interfere na motivação. Poxa, você acorda segunda-feira, eu vou pegar 3 ônibus para chegar no fundo de tal lugar. Isso é desmotivante. Uma pessoa procura satisfazer necessidades surgindo o comportamento, tá certo? Ou seja, tem várias coisas internas que precisam que interferem na motivação, comportamento. Se a pessoa está bem em casa, se brigou com o filho, brigou com o marido, tá certo? As mulheres têm seus períodos que não estão tão bem,
Então isso também são comportamentos, tá certo? Que podem ser avaliados. Se a pessoa satisfazer a necessidade, o processo motivacional é eficaz, né? Acabamos de falar um pouquinho lá em cima. Se as suas necessidades estão bem feitas, né? Ou seja, ela ganha bem, está em um local agradável e tal. Isso é motivar, e faz a pessoa ser mais eficaz. A avaliação de desempenho pode desafiar na recompensa, ou seja, se eu desempenhar melhor meu papel, eu vou ter uma recompensa. Esse nós chamamos de método motivacional por recompensa. O que quer dizer isso? Tá certo? Eu tenho que entender que as pessoas fazem por recompensa. Tudo eles vão fazer, por exemplo, vocês estão estudando aqui, como eu falei, porque a recompensa de vocês é um certificado e uma habilitação para um serviço. É uma recompensa no serviço. Vocês estão se matando, estudando, poderia estar, que nem um humorista fala, né? Matando, roubando e fazendo outra coisa, mas eu estou aqui estudando porque eu quero uma vida melhor. Isso é recompensa. Ou uma recompensa salarial, uma recompensação por cargos, tá certo? Ela motiva a pessoa a desempenhar melhor seu serviço. Isso dá motivação, ou seja, isso encadeia na energia para fazer. Precisa de uma avaliação de desempenho para poder fazer isso. Tá bom? Segundo Chavanato, um processo motivacional necessita satisfazer e gerar bem-estar. Contudo, as necessidades não sejam satisfeitas, pode gerar um processo de frustração. Ou seja, se as minhas necessidades estiverem feitas, né, eu achar que realmente estou em um local bom, bem agradável, eu estou ganhando bem, ou local muito legal de trabalhar, ou um local muito legal de estudar, me dando todo o suporte para isso, e isso gera satisfação. Porém, se as necessidades não estiverem satisfeitas, vai gerar o que? Frustração, ou seja, você vai começar esse combustível para fazer as coisas, você não vai ter, então vai ter alguns conflitos e estresse. Por exemplo, alguns aqui, esses desmotivos por aulas online, né? São coisas que às vezes acontecem, por exemplo, a necessidade de ter uma internet boa e tal. A gente tenta fazer o máximo possível para que vocês se sintam motivados a passar por cima dessa necessidade de vocês fazerem, para vocês conseguirem superar isso. Sempre vai ter duas energias, entendam isso. Sempre vai ter energias desmotivadoras e energias motivadoras. O que acontece? As desmotivadoras, elas sempre vão acontecer. Elas podem acontecer. O que tem a acontecer? As coisas motivadoras, os fatores motivadores têm que sobressair as desmotivadoras. E isso leva a sinergia, ou seja, você ter o ímpeto de fazer alguma coisa. Agora, tipos de motivação. Eu coloquei dois tipos de motivações que podem acontecer. Primeiro, a motivação intrínseca. O que é intrínseca? Quando fala de intrínseca, é de dentro para fora, tá certo? Então, são os comportamentos internos, ou seja, o entusiasmo, tá certo? Ou seja, o que você está fazendo, você mesmo procura se motivar, se automotivar. Alguns autores falam sobre automotivação, ou seja, a minha motivação não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Então, ela entende que eu preciso trabalhar porque eu preciso sustentar minha casa, eu preciso trabalhar, eu preciso acordar cedo de manhã porque se eu não acordar de manhã eu não pago minhas contas, eu tenho que trabalhar porque eu preciso construir, eu quero comprar minha casa própria, eu estudo, por exemplo, eu estou aqui estudando porque eu entendo que é o estudo que leva à mudança, eu entendo, então algo de dentro de mim, tá certo? Eu dei um exemplo, por exemplo, um aluno tem vontade de aprender, ou seja, eu estou estudando porque eu tenho vontade de aprender. É algo que alguém está dizendo por exemplo, é diferente eu falar assim, ó, você tem que estudar porque senão você vai ficar reprovado. Não é algo intrínseco, mas se eu digo que eu tenho vontade de aprender, é algo interno. Ou seja, a intrínseca está ligada diretamente à minha vontade própria, é o que está dentro de mim, que interfere diretamente na satisfação e me leva a um entusiasmo a fazer, tá certo? A fazer. Isso é motivação intrínseca. E motivação extrínseca, que é o mais comum, né? Infelizmente, não deveria ser, mas é. A motivação extrínseca está falando ao contrário de intrínseca. Ela precisa de algo externo
para levar. Por exemplo, recompensas financeiras, recompensas ou até punições também pode gerar motivação. Por exemplo, falo para vocês, gente, se vocês não fizerem assistir a aula, vocês vão tirar nota baixa. É uma punição. Você se motiva a não tirar, mas é algo externo. Não é algo dentro de vocês. Eu estou estudar porque eu preciso aprender para poder gerar conhecimento e mudança de vida. Tá bom? Então, eu tenho que trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro, né? Ou seja, algo externo. A motivação externa pode estar associada a diversos fatores, né? Como a questão social, o ego, a comparação com os outros. Por exemplo, eu tenho que estudar mais do que fulano de tal, eu tenho que ganhar mais dinheiro que meu vizinho, prêmios, tá certo? Eu tenho que fazer isso porque eu quero ganhar um prêmio, uma recompensa. Eu corro, eu jogo bola, né? Porque as pessoas jogam bola e querem ganhar? Porque elas querem ganhar, ser reconhecidas também, né? Querem ganhar dinheiro, reconhecimento e elogios também são motivações externas. Ou seja, eu faço algo porque eu quero ser elogiado e reconhecido pelo que eu faço, tá bom? Mas isso, perceba que é algo externo, é algo de fora para dentro. Então nós temos esses dois tipos de motivações intrínsecas e motivações. Só para reforçar o que é motivação. Motivação é algo que leva você à ação, né? Recursos humanos, é extremamente importante você entender que precisa trabalhar com motivação, porque você trabalha com homens e pessoas, né? Pessoas precisam ser motivadas. Então nós precisamos ser estimulados à ação de esforço, tá certo? Então a importância da motivação nas organizações são o quê? Que há uma relação direta entre eu estar motivados e isso interfere na produção e no alcance dos objetivos e metas. Nós precisamos entender as nossas necessidades para poder saber o que é desconfortável ou não confortável, saber que nós somos movidos à recompensa e precisamos entender os nossos comportamentos internos. E existem dois tipos de motivações: a intrínseca, que é interna, de dentro para fora, e a extrínseca, que é de fora para dentro. Ok? Gente, valeu, até a próxima!